Então, gente, como eu estava falando, até que a gente conseguiu, né, um encaixe. Depois de 4 noites sem dormir, a gente conseguiu um encaixe com o médico, que não era o médico que acompanhava ele, mas era um psiquiatra, né, que atendia o público infantil. E então ele entrou com medicamento pelo menos para o meu filho dormir, né, até que investigasse um outro diagnóstico, né. E foi aí que para minha surpresa, né, apesar de ter estudado muito sobre autismo, porque na época que começou a investigação, assim, eu dormia em artigos, né, querendo entender o que estava acontecendo. Só que tem aquela coisa também, quando você tenta estudar com a cabeça tão cheia, com tantas emoções, né, afloradas, as coisas ficam, às vezes não ficam muito claras, né? Ou de repente passou batido, não sei. Mas eu não sabia que dificilmente o autismo ele vem sozinho, né? Apesar de um autismo leve, né? Bem leve, como é o caso do meu filho, geralmente existem outros diagnósticos associados. E, e assim, isso para mim foi uma grande surpresa, né? Mas eu achava então que eu iria ter que começar aí toda uma investigação, né? E para minha surpresa, na consulta passada, que foi há uma semana mais ou menos atrás, né? Eu voltei com a médica, né? Para uma consulta de rotina, pegar receita. E ela, então, nesse momento, fechou o diagnóstico de esquizofrenia infantil, né? Eu vou ser bem sincera para vocês que assim, eu não assimilei muito bem ainda isso. Eu fiquei muito surpresa porque eu não imaginava, né? A gente estava conversando sobre isso, ela falou que muito provavelmente que as características, né, eram de esquizofrenia, porém eu imaginava que ela fosse de repente esperar mais um tempo para fechar esse diagnóstico. E quando então eu pedi o laudo, né, que eu iria precisar para fazer o RG dele, eu quero fazer o RG dele e colocar, né, que ele é autista, para facilitar a vida dele, né? Aí ela colocou no laudo como autismo e esquizofrenia. E aí estudando um pouco, né? Hoje eu já não tenho mais tanto tempo, nem tanta cabeça, não sei se é o ideal mais ficar estudando tanto a respeito disso, né? Porque você é mãe, quando se trata do seu filho, você é a mãe. Eu acredito sim que você tenha que estudar, mas sempre o seu sentimento de mãe vai estar acima de tudo, acima de qualquer coisa. Então, eu fui ver um pouco a respeito de esquizofrenia infantil, ouvi alguns vídeos, né? E aí eu vi que realmente ela começa nessa fase, né? No início da adolescência é bem difícil, é raro ter sintomas antes, né? Então começa aí no final da infância, início da adolescência, né? Existe essa necessidade de ser tratada. Porém, o que a médica tinha me falado é que ele iria continuar com o mesmo medicamento que ele já faz uso, a risperidona, que ajudou bastante, né, nessa questão do sono, na questão da ansiedade, dos escapes que ele tinha, falta de controle. Porém, a dose que ele toma ainda é baixa, né? Por isso ele ainda tem alguns sintomas da esquizofrenia. E, e ela falou que iria precisar aumentar a dose, porém ela pediu alguns exames, que foi esses que eu fui coletar no vídeo passado. Se os exames estivessem normais, né, ela iria verificar a possibilidade de aumentar a dose do medicamento. Eu não tenho preconceito com relação a isso, tá? Eu só fico pensando na questão da escola, se não iria deixar ele menos atento. Porém, hoje eu já peguei o resultado dos exames dele e tem sim algumas alterações. A glicose está um pouquinho mais alta, triglicérides e também a prolactina, né? E são principalmente os três pontos aí que essa medicação costuma
a dar alterações. Então eu não sei se vai ser possível aumentar esse remédio, né, essa medicação, a dosagem dessa medicação. Mas eu abri já um chamado para tentar conseguir um encaixe para consultas, né? E vamos ver como ele vai ficando, né? Me perdoem a emoção mais uma vez, mas é algo que ainda se tornou novo de novo para mim, né? Estou associando tudo isso. Mas hoje eu já sei que não importa o que aconteça, eu vou estar com meu filho, né? Ele vai ficar bem, a gente vai passar. Deus há de nos dar força para passar por tudo que for preciso passar, né? Então, eu vou ter que ter mais atenção ainda com a alimentação dele, né? Eu não vou falar de imediato para ele, eu costumo informar ele de tudo o que acontece, né? Com relação aos tratamentos, a, com relação ao tratamento dele, com relação à medicação, se ele tiver que fazer algum exame. Porém, eu vou esperar um pouquinho para falar a respeito desses exames, né? Porque ele é muito focado. E se eu falar para ele hoje, né? Hoje é sábado, dia 13, não, ontem foi 15, hoje é 16 de abril, é véspera de Páscoa, eu fiz o ovo para eles, mostrei ali no vídeo passado para vocês, né? Se eu falar para ele que a glicose dele tá alta, ele vai querer saber o que é, eu vou ter que explicar, falar a verdade, né? E aí ele já não vai querer mais comer, gente. Se eu conheço bem, é isso que vai acontecer, né? Ele vai ficar muito muito preocupado, então eu vou deixar ele quietinho, vou deixar eles se divertirem aí esse final de semana. Na segunda-feira tem pediatra, né? Eu preciso estar trocando algumas guias, não é a respeito disso, mas aí eu aproveito e já converso com ele a respeito disso. E vou ter que ficar mais atenta ainda, porque eu já era bem atenta com relação a essa questão, eu nunca quis que meus filhos fossem obesos, eu já sofri bastante com isso e eu não quero isso para eles. Mas hoje a minha atenção vai ter que ser maior ainda. Hoje, meu filho, graças a Deus, está sendo estimulado. Ele faz psicoterapia de quinta-feira, como eu mostro para vocês, né? Ele também conseguiu agora com laudo, né? Já tem 2 anos que ele passa com a psicopedagoga na escola. Ele faz o AEE. Ele não tem dificuldade na parte pedagógica, porém é um estímulo para a comunicação dele, né? E tem ajudado bastante, graças a Deus. Ele também ele fazia fono, agora a fono foi desligada dessa clínica. Eu vou até na segunda-feira pegar uma outra guia para ele dar continuidade no tratamento de fonoterapia, né? E o psiquiatra, né? A neuro deu alta para ele porque ele não tem déficit cognitivo. Então, com o psiquiatra, ele continua o tratamento, né? E vamos ver se será necessário alguma outra especialidade aí futuramente, né? Se Deus quiser, eu acredito que vão diminuir e não aumentar, tá bom? Gente, esse é o meu breve relato aí. Breve não, vou ter que dividir esses vídeos, né, em algumas partes, mas eu queria explicar desde o começo para vocês, né, como foi que eu descobri, como foi para mim e como está sendo hoje, né? Hoje eu não estou mais tão chocada quanto a princípio, como eu fiquei tão desnorteada, né? Quando levantou-se essa hipótese de autismo, quando chegou o diagnóstico do autismo, que tem 2 anos, eu já esperava, porque a gente já estava ali, né? Eu tive tempo para assimilar tudo isso, que não aconteceu com o diagnóstico da esquizofrenia. Então, o diagnóstico da esquizofrenia ainda é um grande susto para mim, né? Não sei como pode ser o nosso futuro, mas hoje, um pouco mais madura, né? Um pouco menos ansiosa, o que eu tenho a falar para vocês é isso. Na minha cabeça, a posição que eu tenho é essa, né? Eu vou estar do lado do meu filho, aconteça o que acontecer. Para quem conhece ele não é porque é meu filho, gente, mas além dele ser lindo, né?
ele é muito educado. Ele não se comunica bem, né? Às vezes as pessoas chegam e falam e acaba ficando falando sozinha, porque ele não responde mais. O olhar dele, assim, é tão profundo, é tão intenso, apesar dele não olhar diretamente para as pessoas, uma das características do autismo, né? E assim, quando ele fala alguma coisa, é tudo tão profundo, é tudo tão maduro, é tudo tão respeitoso, né? Ele tem essa coisa assim de respeitar muito as pessoas que eu não posso falar nem que vem de berço, né? Porque como você ensina, né? Coisas assim e faz entrar na cabeça da pessoa, não sei. Mas eu acho que já vem dele mesmo, né? E muito compreensivo, né? Em tudo, em todos os momentos, um verdadeiro companheiro, um verdadeiro homem aqui em casa, né? Por isso eu falo para vocês, como eu iniciei esse vídeo, eu termino ele falando: ele é o meu presente de Deus, né? Ele é um grande presente que Deus me deu e pelo qual eu sempre serei grata, né? E para as mães que têm filhos especiais, nós sabemos que é uma luta. Tem casos que são severos, tem casos que são bem mais ainda, né, trabalhosos do que o meu, tem casos que eu vejo, meu Deus, né, nem se compara. Mas eu tenho certeza que no fundo, apesar do cansaço, apesar da gente reclamar muitas vezes e muitas vezes se perguntar, né, por que eu, mas a única coisa que a gente tem a dizer, né, o resumo assim de tudo, obrigada, meu Deus, por esse presente, né, tão maravilhoso. Obrigada por ter me escolhido para acompanhar aí esse ser, né, tão iluminado pelo tempo que ele precisar, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela paciência, né? Desculpa, né, toda a minha emoção em falar, mas eu tô falando de uma das pessoas mais importantes da minha vida, né? E eu tenho certeza que até mesmo no vídeo muitas pessoas já estão apaixonadas por ele, encantadas, né, por ele, porque é isso que ele sabe fazer, encantar, né? Eles vêm para encantar e abrilhantar nossas vidas. Tá bom, gente? Um beijo para vocês, até o próximo vídeo, tá?